que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. De novo, irmãos. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Faz uns 15 dias que a gente não se vê, né? A saudade é grande. Amém. E vou pedir para os irmãos que sempre, quando a gente fala de saudade, a gente não vê o irmão Cido aqui, a saudade é maior, né? Porque você conta que vai ver a pessoa e acontecem imprevistos. Mas eu vou pedir para os irmãos que sempre apresentam o irmão Cido em oração. Amém. Eu creio que cada um de nós tem uma batalha. Todo filho de Deus tem uma batalha para ser vencida, né? O irmão Brana diz que a maior batalha jamais pelejada é na mente humana. Então nós temos sofrido muito com isso. Os filhos de Deus têm sofrido com isso. Mas a palavra de Deus diz que essas coisas vêm para nos fortalecer. Né? Então é muito bom quando você passa por determinada prova, aquilo te deixa resistente lá na frente. Quando você passar por um momento difícil, você vai se lembrar que teve um aprendizado lá atrás. Amém. Então nada melhor que você estar na palavra correta de Deus. Não é palavra de homem algum, mas é Deus mesmo que tem descido com essa palavra pura para nos alimentar. Amém? Amém. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o autismo espiritual. Né? Porque muitas vezes você vê um autista, a pessoa tem uma deficiência, apesar que todos nós somos deficientes, temos um certo grau de deficiência. Eu falei isso para uma pessoa há muito tempo, né? Não só para consolar, porque essa pessoa tinha uma certa deficiência, mas todo ser humano ele tem uma certa deficiência. Você conversa com a pessoa, ela fala assim, se eu pudesse eu matava. Ela não mata porque ela tem um controle sobre o autismo que ela tem. Então todos nós temos uma certa deficiência. Então a pessoa ela é autista, né, em uma certa quantidade, você tem um meio, coloca o meio. Tem aqueles que vai caindo, né? Tem uma quantidade um pouco menor do QI. Tem aqueles que têm o QI avançado. Ou vocês pensam que uma pessoa super inteligente ela não é autista? Né? Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em Atos capítulo 7, versículo 34. Amém, amados? Amém. Atos capítulo 7, versículo 34. Deus disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito.
Amém? Amém. Vamos ler juntos essa passagem? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai Santo, seus filhos estavam clamando por libertação, ó Pai. E o Senhor tem ouvido atentamente a aflição dos seus filhos, o clamor deles, ó Deus. E o Senhor tem descido, ó Deus, para libertar o seu povo, ó Deus. Sabemos que o grande libertador é o Senhor mesmo, Pai. O mesmo Deus que libertou lá atrás é o mesmo Deus que liberta hoje, ó Pai. Amém. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos pelas fraquezas que nós temos. Porque é através das fraquezas, ó Pai, que nós sabemos que existe um Deus forte que cuida de nós, Senhor. Amém. Todo filho que vem ao Senhor, ele tem que ser provado, ó Deus, testado. Porque se nós não aceitarmos o teste, ó Deus, a palavra diz que nós somos bastardos, ó Pai. Mas os teus filhos, eles têm provado, ó Pai, que são realmente filhos do Senhor, porque eles têm permanecido na tua palavra, Deus. Pedimos encarecidamente, ó Pai, que o Senhor abençoe teus filhos, que através da rede social, aqueles que porventura virão ouvir esse culto, ó Pai. Por mais que a gente tente, ó Deus, pode ser que esse culto não venha a ser completado, ó Pai, por causa da deficiência de nossas redes sociais. Amém. Mas o Senhor é o Pai que nos alimenta a cada dia, Senhor. Amém. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que seremos alimentados novamente pelo Senhor. Pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Sentar. Então, amados, todos os seres vivos, eles têm uma certa deficiência. Se for nomear o tanto de deficiência que existe nas pessoas, você vai ver que você realmente é um autista. Muitas vezes você acha que é só você que tem problema. Às vezes nós não achamos que o nosso irmão tem problema. O fato do irmão Ciro não estar aqui hoje foi um problema. Existe um demônio chamado depressão. É um demônio. Às vezes a pessoa fala, não é uma doença, não. O irmão Brana diz que tudo que não é perfeito é demônio. Existe o demônio da epilepsia. Pessoa autista são epiléticos também. Eu falo isso porque eu procurei me informar antes de conversar um pouco com vocês. Aí vocês veem pessoas de renome, pessoas renomadas aí, pessoa como Albert Einstein, né, que era autista. Você vê esse jogador de futebol aí, Lionel Messi, né, da Argentina, autista. Até os 8 anos de idade descobriram, a família, os médicos descobriram que ele era autista. Então, o autista, ele se entrega, ele é guiado pela mente dele, ele não tem restrição, ele não percebe o problema que ele está vivendo. A irmã Marlene lá em Itapuã, ela tem uma criança autista, né? E ela cuida muito bem daquele menino, né? Como a Tiana, nossa irmã, também tinha, morreu com 18 anos, não tinha uma assadura do menino, né? Então isso é uma prova que era bem cuidado. Então o autista, se você colocar veneno, ele vai comer, porque ele não tem noção do problema. Então tem tanto autista num sentido degradante, vamos dizer assim, e pessoas de um nível elevado. Então vocês vê esses famosos aí, você não diz, mas são autistas. Você vê Bill Gates é um autista. Por que eu estou entrando nesses assuntos? Para nós entender a nossa vida espiritual, o autismo espiritual. Então Bill Gates, quando ele está conversando com uma pessoa, ele tem a cadeira dele, ele fica lá na cadeira, para frente e para trás. Quando ele vai viajar de avião, ele fica para frente e para trás. Então os estudos afirmaram, ele mesmo tem dito que ele tem essa deficiência. Se veste mal, não é? Nós nos vestimos mal porque não temos condição, mas é uma pessoa que tem e se veste mal.
Então todo ser humano tem uma deficiência mental. E quando você entra pelo lado espiritual, existem os deficientes espirituais na palavra de Deus. Existem os autistas da mensagem. Essas pessoas, elas estão levando a palavra de Deus da maneira que acham que deve ser levada. Quando você vê a igreja inteira apoiando um pastor, é porque ele não prega uma mensagem limpa, uma mensagem que cobra a igreja. A minha mulher estava mostrando para mim um determinado irmãos no estádio de futebol, postando foto. Sabe, ou pela televisão, postando foto de jogo de futebol. Então, se eles têm essa liberdade de colocar essas fotos nas redes sociais, é porque o pastor deles apoia isso. Por que ele apoia? Porque ele é um autista espiritual. Observa que os filhos de Deus, eles estão no tempo de Deus. O autista, ou ele adianta demais, ou ele volta. Ou ele está sempre atrasado, ele nunca está no tempo correto. Então Deus tem dito aqui, voltando onde nós estávamos lendo, Deus diz: tenho visto atentamente a aflição de meu povo. O povo de Deus, eles têm a mente no lugar certo. Vocês observam que eles não têm esse autismo. O Espírito Santo, quando ele vem no homem, ele coloca o homem no tempo de Deus. Ele vem na mente do homem. Porque a maior batalha jamais pelejada é na mente do homem. E quando Deus vem, ele coloca você no tempo dele. É por isso que já começou o arrebatamento. E já faz tempo. E somente aqueles que estão na mente de Deus, que não têm esse autismo, que vão continuar na palavra de Deus. Tenho conversado com meu filho essa semana, acredito. Ele disse que tem um menino na escola dele que é evangélico. Eu disse: não é, filho. Então, eu tenho que passar isso para a criança. Porque hoje, quando você falar, fulano é evangélico. Às vezes a pessoa daquela igreja que lava os pés uma vez, lava os pés não, toma ceia uma vez por ano. Olha, eu sou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu pertenço à denominação tal. Com um véuzinho na cabeça. Entende? Então essas pessoas não são evangélicas. Porque se eu falar para vocês que essas pessoas são evangélicas, eu estou entrando em contradição com a palavra de Deus. Essas pessoas não aceitaram o profeta da maneira que vocês aceitaram. Quando chegou esse assunto diante do apóstolo Paulo sobre o véu, Paulo falou assim: se vocês quiserem fazer essas coisas, tudo bem. Mas nós não temos esse costume entre nós. Quer dizer, os filhos de Deus não têm esses costumes, esses carrapichos. Então, quando você fala que essas pessoas são evangélicas, eu estou falando, eu estou globalizando. Não é apenas uma igreja, não. Quando você diz que essas pessoas são evangélicas, automaticamente, inconscientemente, vocês estão dizendo que elas estão pregando a verdade. Temos que tomar cuidado com o que nós falamos. O cristão, ele tem que andar como Cristo. Então os autistas da mensagem hoje, eles prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo. O autista, ou ele está um pouco adiantado, ou um pouco atrasado. Porque a mente dele, ou ela está atrasada, ou está adiantada. Então o irmão Brando, ele tem dito na mensagem, que toda dúvida que você tiver sobre a mensagem, ele disse: vocês venham a mim, e o irmão lhe veio, mas só que vocês venham como irmãos conversar com nós. Porque nós estamos aptos, o irmão lhe veio está apto para responder qualquer pergunta que vocês, pregadores, ministros, tiver dúvida. Não era apenas para a igreja. Era para os irmãos, para aqueles que iam ministrar a palavra de Deus, para a igreja. Se eles tivessem dúvida, o irmão Branco disse: vai até o irmão Oliveira. Procura ele, que ele está apto para ensinar vocês. Mas os autistas, eles não querem. Vocês estão entendendo isso? Eles não aceitam.
Então você veja bem, se a única maneira de você se salvar, porque nós estamos aqui não é apenas pelo companheirismo, que nós temos companheirismo um com os outros, mas nós não estamos aqui apenas por isso. Nós estamos aqui porque existe um céu para se ganhar e um inferno para se livrar. É por isso que você está aqui. E se você não entrar pela via que Deus tem dito, você não entra no arrebatamento. Como que você vai chegar e vai falar assim, não, eu não vou aceitar? O autista é assim. Porque ele é preso em seu próprio mundo. Ele tem essa deficiência. Ele aceita qualquer coisa, menos o enviado de Deus. E os filhos de Deus estavam esperando. E Deus disse, eu tenho visto o clamor deles, e por isso eu desci para livrá-los, tirar das garras de Satanás. Ou vocês pensam que determinado irmão que deixa de congregar, às vezes tem dificuldade para vir nos cultos, é Satanás agindo através de pessoas. Satanás não vai agir através de nuvem, ele vai agir através de seres humanos. Da mesma forma que Deus age através de seres humanos. Porque Deus não tem outras mãos a não ser a minha e a sua. Satanás não tem outras mãos a não ser dos perseguidores dos cristãos. Às vezes o inimigo está do seu lado. Observa quem é que desceu nesse tempo. Lá atrás. Não adianta nós falarmos de agora e não colocar a palavra em ordem, de onde veio e de onde começou. O irmão Brian diz, em cada êxodo, Deus então escolhe um homem para entregar sua mensagem de libertação ao povo. Deus escolhe um homem para essa mensagem de libertação. Então, se você não crê que Deus enviou um profeta, você não faz parte desse plano de onde a palavra de Deus está falando. Se Deus começou com um profeta, ele tem que terminar com um profeta. É tão simples. Então ele vem com essa mensagem de libertação para entregar ao povo. A mensagem é a via de libertação. Se o povo quisesse, se o povo seguisse a mensagem, seria liberto. Então o povo não segue. Seguir a mensagem é aceitar aquele que Deus envia. Observa, amados. Se um pastor ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, no tempo de Deus, a igreja nunca vai entrar no tempo de Deus. Porque aquele ser, aquele homem que está à frente de um trabalho, ele está um pouco atrasado ou um pouco adiantado. A mensagem com a qual Deus veio, olha, a mensagem com a qual Deus veio. Então é Deus que veio com essa mensagem. Já pensou que privilégio? Você está com a mensagem que Deus trouxe. Amém. Já pensou isso? As pessoas gritam e não tem nada. Toda vez que Deus envia um profeta, o profeta ele traz a palavra. Quando o profeta se manifesta, o irmão Brando disse, ali é manifestado libertação, cura. Tantas coisas acontecem ali, porque Deus começa a usar esse dom de cura, libertação, cegos que voltam a enxergar, surdos que voltam a ouvir. Para que isso? O irmão Brando disse, é somente para chamar a atenção do povo. E agora Deus não está curando mais. Já pensou você falar isso hoje para as pessoas? Que Deus não está curando mais, se bem que Deus cura. Mas o propósito de Deus, olha, o que eu estou falando para vocês, se eu não tivesse no tempo de Deus, eu jamais poderia dizer isso. Deus não está aqui para curar mais ninguém. Porque Deus já curou quando Ele enviou Jesus.
Quando Jesus disse, Pai, está tudo consumado, você já foi curado ali. Né? Você trabalha o mês inteiro, seu pagamento está lá no banco, você precisa ir sacar, já está lá. A cura já está depositada na sua conta. Você só precisa ter fé o suficiente e pegar o cartão de Deus e ir lá e sacar. Eu estou levando vocês no primeiro êxodo, segundo e no último. No primeiro êxodo foi Moisés. Houve maravilha e as pessoas não creem por mais que elas veem. As pessoas viram o mar se abrindo. Não é isso? Viu cair no maná do céu e deram as costas para a palavra. Irmãos, quando você vê uma coisa dessa, é o suficiente para você se segurar e falar, daqui eu não saio. Amém. Daqui eu não vou sair porque eu estou vendo as maravilhas de Deus. Deus estava usando Moisés ali para que o povo pudesse saber quem estava ali. É por isso que o William Branham diz, meu ministério é declarar que ele está aqui. O ministério do profeta é esse. Aí quando as maravilhas, as curas começam a chegar, e aquilo começa a atrair o povo, porque o povo é enfermo. Aquilo começa a atrair o povo começa a chegar. E depois que o povo chega, que Deus vai pregar a doutrina. Observe que Jesus fez tudo isso para depois pregar a doutrina para o povo. Moisés, aconteceu todas essas coisas no ministério de Moisés, para depois Deus pegar e falar para Moisés assim, agora eu não vou precisar mais de você. E Moisés, a Bíblia diz que os olhos deles não escureceram, ele estava firme. E Deus chegou para Moisés e falou assim, ó, o seu trabalho foi até aqui. Agora, daqui para frente eu vou usar uma outra pessoa. Está entendendo, irmãos? Amém. Não que Moisés não volta mais, ele vai ter que voltar depois do arrebatamento. Vocês sabem disso. Mas só que lá no Antigo Testamento, no primeiro êxodo, quando Moisés, o trabalho do profeta é tirar o povo. Êxodo significa duas coisas: entrar, sair e entrar. Então Deus usou o profeta para tirar o povo. Não é isso? E depois agora era um ministério de ensinamento. Para que o povo fosse introduzido na terra prometida. Sem o ensinamento da palavra, você não entra na terra prometida de hoje. Então, quando o profeta pregou a mensagem do dia, porque os filhos de Deus, eles estavam no tempo de Deus, eles não tinham autismo, porque Deus estava em suas mentes. Primeiro em um profeta. O irmão Branham diz que primeiro é um homem ungido, depois é um povo. E na igreja é a mesma coisa. Primeiro tem que ter um homem ungido com a palavra de Deus, para depois ser uma igreja ungida. E se nós não tivermos uma sensibilidade espiritual, nós pegamos e jogamos fora aquilo que Deus tem nos dado. E Deus é simples. Então Deus precisou tirar Moisés de cena e falou assim, agora quem vai fazer o serviço no teu lugar é o Josué. E o nosso Josué hoje é o Espírito Santo. Um tipo do Josué lá atrás que introduziu o povo. Josué não chegou e falou assim, agora vocês vão entrar na terra prometida. Não. Ele tinha que levar o povo para o ensinamento de Moisés e levar a doutrina para aquelas pessoas para que elas pudessem entrar na terra. E depois que eles entraram na terra, vocês observam que eles tiveram que comer do fruto da terra. E no tempo de Jesus foi a mesma coisa. Deus usou seu filho com sinais, maravilha, cura, libertação. Para quê? Para atrair o povo novamente. Os êxodos é para isso. Atrair o povo novamente. E quando o povo foi atraído pela palavra de Deus, que Jesus morreu por aquelas pessoas, Deus agora precisava levantar um outro ministério. O ministério de ensinamento. Deus levantou o apóstolo Paulo depois. Por que vocês acham que essa mensagem chegou até vocês? Até nós hoje.
Porque é o ministério de Deus. Deus usa o profeta e depois o ministério de ensino vem através daqueles que foram fielmente ensinados. Irmãos, o que é ser fielmente ensinado? É você aprender aos pés daquele que vinha pregando a doutrina, que vinha pregando a palavra. Então aqui onde eu parei, onde o irmão Braille disse, olha, a mensagem com a qual Deus veio, ele entregou primeiro a um profeta a mensagem. Então, deste profeta, aos homens que seriam fielmente ensinados. Agora, vocês conhecem outras pessoas que foram fielmente ensinadas aos pés do irmão Branham? Vocês observam, o único que o irmão Branham tem dito foi o irmão Oliveira. Esse foi fielmente ensinado. Do irmão Oliveira e do irmão Brian. Vocês observam que a mensagem ela veio de boca a boca. Então, mas só que os autistas da mensagem eles não aceitam. Eles aceitam qualquer coisa porque eles estão adiantados em suas mentes. Está entendendo? Eu não estou falando isso como se o autismo fosse uma coisa ruim. Tanto que antes de entrar nesse assunto, eu falei para vocês que existem pessoas super inteligentes. Super inteligentes. Cantores, sabe? E Satanás, ele usa isso contra as pessoas. Ele está no dom, no autismo dessas pessoas, para personificar isso. A pessoa que ela já nasce com isso, um dom ou esse autismo, essa pessoa ela está anos-luz na frente de muitos. Outros não, outros começam a vegetar, fica deitado numa cama. Está entendendo? Observa que quando o homem foi na lua, as pessoas viam como celebridades. Sabe por que o homem foi na lua? Porque o macaco não queria ir. Ah, vamos mandar o macaco. Não, o macaco não. O macaco tinha medo. Viu? O macaco tinha diarreia, tinha medo. E o homem ia sorrindo, porque é autista. Ele não tinha noção do perigo. Rapaz, você vai entrar numa espaçonave, você vai para a lua ou vai viajar no espaço. Uma pessoa normal, ela vai assustar. Mas o autista, ele vai sorrir. Agora estão comemorando que foi 2 mulheres recentemente, agora a base espacial, acredito, fazer uma manutenção, não sei. E todas felizes, eu vi um vídeo tirando selfie, felizes. Por que isso? Porque elas não são normais. Gente, o chimpanzé estava em condição melhor do que essas pessoas. O chimpanzé não quis ir porque ele estava na mente perfeita dele. Mas eles foram sorrindo. Porque são autistas. O autista não percebe o problema. Está entendendo isso? Amém. Ele não percebe o problema. Homens e mulheres são autistas. Só que o homem ele é mais reservado. Eu não falo isso das irmãs. Mas a mulher, a realidade, a mulher ela é mais atirada. Nervosa. Eu fico vendo no banco, se uma porta giratória trava, elas conseguem entrar, o vigilante com a arma na cintura, elas vão enfiar o dedo no nariz dele. Essa pessoa é normal. Você não sabe o tipo de vida que aquele vigilante está passando. Se ele está conseguindo pagar as contas dele, se o casamento dele acabou ou não. A pessoa chega lá, te enfia o dedo na cara e fala palavras horríveis para você. Não são pessoas naturais. Não são pessoas comuns. Mas os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Então, quando Deus vem nos filhos, esse autismo tem que sair, porque eles são guiados por Deus. Não são eles pensando mais. Esse autismo tem que sair. Eles têm respeito. Por isso que o irmão Branham chega a dizer que a era do astronauta, porque nós estamos saindo dessa dimensão. Mas aí você já não tem medo, porque você sabe quem está te guiando.
Você sabe quem que está no controle da sua mente. Mas os autistas naturais não. Entende? Satanás vem na mente dessas pessoas e faz com que elas tomem certas atitudes que cristãos de verdade não tomariam. E falam que são da mensagem. Eu sou pastor da mensagem. Eu sou mestre da mensagem. Que mestre que você é? Você não aceitou o enviado. Quando você não aceita aquele que Deus enviou, é por isso que eu estou falando para vocês, que o irmão Branham chegou, ele mostrou para você a pessoa que era para você ouvir. O ministério de ensinamento. Por isso que eu levei lá atrás, falando para vocês de Josué. Foi Moisés e Josué. Moisés saiu de cena e Josué continuou para introduzir o povo na terra prometida. Depois veio Jesus com a palavra. Deus tirou Jesus de cena e Deus continuou. Você percebe que Deus continua. Deus tirou Jesus de cena e continuou com o apóstolo Paulo. E nos dias de William Branham, Deus tirou o William Branham de cena e continuou no ministério de ensino, tendo um mestre ali. Você tem que entender isso. Você tem um profeta que indicou você de quem você deve ouvir. Então tem várias igrejas da mensagem hoje que estão perdidas. Esse autismo tem tomado conta dessas pessoas, porque elas adiantou muito a mente e outros atrasaram. Então ele diz, ele entregou primeiro ao profeta a palavra. E desse profeta a homens que seriam fielmente ensinados. Então, saindo desses homens fielmente ensinados, a mensagem iria pelo mundo. E libertaria aqueles que estavam no sistema organizacional da escravidão. Entende? Mas para isso tem que vir através daqueles que foram fielmente ensinados. Eu não preciso falar muito quem são essas pessoas, vocês já sabem. Mombrai ainda diz, nós encontramos que Deus deu ao profeta de cada êxodo uma mensagem de libertação. Então vindicou com sua presença. Então não é somente a mensagem de libertação, Deus tinha que vindicar com a presença dele. Então o profeta falava algo e Deus estava ali para sustentar aquilo que o profeta estava falando. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro o quê? Revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Amém. Então Deus estava sustentando aquilo que o profeta estava falando. Uma vez que a mensagem foi entregue pelo profeta, este foi tirado de cena. E Deus provou a fidelidade do povo à mensagem. Então Deus tirou o profeta de cena. Agora o povo tinha que mostrar se eles eram fiéis ou não. Os que possuem autismo, eles não são fiéis porque não têm culpa. A mente está um pouco adiantada, um pouco atrasada, mas essas coisas são para nós. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Deus. Nós temos a mente de Deus. Porque todos que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz, ele não deixou o povo sem uma testemunha. O profeta Deus não deixou o povo sem uma testemunha. Pois o Espírito Santo, na forma de pilar de fogo, permaneceu em cena e ungiu os homens que foram fielmente ensinados pelo profeta. Amém, irmãos? Graças a Deus, amém. E essas coisas, os que rejeitam a palavra, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Números 26, 9.
Amém? Amém. E número 26, versículo 9. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e Arão no grupo de Coré. Quando rebelaram contra o Senhor. Vocês observam que são pessoas, são seguidores da palavra, no grupo onde Moisés já tinha tirado o povo do Egito, ouvindo a palavra, e esses homens eram líderes. Como você pode chamar? Eram tipo pastores hoje. E eles se voltaram contra Moisés e Deus. Moisés era a boca de Deus e eles eram contra. Da mesma forma, as pessoas hoje, quando você chega e diz que Deus, que o irmão Brana, ele tem dito que o irmão Liveiro está apto para responder qualquer dúvida, eles dizem, eu não quero. Essas pessoas estão na sua mente normal? Existe uma deficiência. Existe uma deficiência nessas pessoas. Mas só que Deus vem em você e coloca você no tempo dele. Amém. Aí você agora está com a mente de Deus, da mesma forma que o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Deus. Então se você tem a mente de Deus, agora é Deus te guiando. Esse autismo não te pega. Essas pessoas, elas tinham argumentos contra Moisés. Eram pastores, pregadores. Observe na mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecias. Essas pessoas não entendiam o que Deus estava fazendo. O irmão Brana diz, Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Balaão era um profeta. Ele não conseguiu ver a diferença. Então, esses espíritos, essas coisas, vêm nas pessoas que são líderes de igreja, para passar aquela unção para os irmãos. Agora ele está falando daqueles que estavam na liderança. Ele disse, Balaão não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la. Ou vocês pensam que Faraó era uma simples pessoa? Uma simples pessoa. Faraó é um tipo do Papa que está no Vaticano. Sentado no trono. Agora, eles teve festa semana passada que eles estavam canonizando uma fulana lá do norte. É Dulce, né, pai? Acredito que deve ser esse nome. É. Se Jesus estivesse aqui, eles não canonizariam ele. Agora, por que o Papa teve que canonizar ela? Por que o Papa não é canonizado? Vocês já pararam para pensar isso? É porque ele já é um santo para eles. Ele não precisa disso. Ele está lá para fazer essas pessoas santas. Então ele está acima daqueles que ele está fazendo santo. Ficaris Filis Dei, um vigário no lugar do Filho de Deus. Ele está tomando o lugar do Filho de Deus. Da mesma forma que Jesus está no trono, Satanás tem um dele no trono também. É por isso que essas igrejas que são batizadas na Trindade, a Bíblia diz que são a prostituta, falando da igreja católica, e as denominações que são suas filhas. São prostitutas também. Estão todos ligados. Eu tenho um vídeo aí do Papa falando assim, ó, nós e as igrejas estamos unidos pela Trindade. Eu tenho um vídeo dele falando isso. Então, se ele e as igrejas estão unidos pela Trindade, então eles estão todos numa mesma mente. Da mesma forma que tem a mente de Deus guiando o povo de Deus, tem a mente de Satanás sobre o outro povo. Faraó não conseguiu vê-la lá. Ainda que lá tinha ainda que ela tinha se vindicado ali mesmo, perante ele. A palavra tinha se vindicado, foi manifestada diante de Faraó, e mesmo assim ele não creu. Porque ele já tinha os pregadores dele, ele já tinha os profetas dele. Ou vocês pensam que no Egito não tinha igreja? Tinha muitas.
E os filhos de Deus estavam esperando por Deus. Vocês observam que os filhos de Deus não se contaminaram. Os filhos de Deus estavam clamando para um libertador. E Deus enviou Moisés para tirá-los de lá. Então hoje, se a pessoa não puder estar no lugar onde Deus está ministrando a palavra, eles vão procurar qualquer igreja da mensagem aí. E Deus não está ali. Porque Deus não se associa. Você entendeu como que Satanás age? Ah, porque são todo mundo da mensagem. Não é assim que eles falam? É todo mundo da mensagem. Balaão que veio com essa conversa. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. E unimos as pessoas a Ele. Está entendendo? E essas coisas têm acontecido no meio da mensagem hoje. Ah, você congrega onde? Eu congrego no tabernáculo tal. Essas coisas aí, antigamente eu olhava e ficava feliz. Eu vi escrito tabernáculo, não sei das coisas. Eu achava que era um cristão. Tá entendendo? Eu achava que era cristão. Mas aí quando a revelação da palavra chega e você faz um teste com essas pessoas, você vê que eles estão fora da palavra. Eles não aceitam o que o profeta disse. Então Faraó viu isso diante dele, perante ele. Aí ele continua, Datã não conseguiu vê-la. Outro sábio do tempo não conseguiu vê-la. Datã saiu lá. Ele tinha visto Moisés e sabia. Observe, ele viu Moisés, viu a palavra se manifestando, ele sabia, mas ele não podia crer. Sabe por quê? Porque tinha uma unção sobre ele. Tinha unção sobre eles. Ele saiu lá e disse, conversando com Moisés, ele disse, tu tratas de pensar que és o único no grupo? A congregação inteira é santa, falando para Moisés. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. Ele disse, bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de fazer-te a ti mesmo santo. Se fosses dizer isso hoje, a expressão seria o único seixo na praia. Se fosse dizer essas coisas que ele estava dizendo para Moisés. Moisés, você pensa que você é o único santo aqui, Moisés? Nós também somos. É isso que ele estava falando para Moisés. Você pensa que você é o único profeta aqui, Moisés? Você pensa que é só com você que Deus fala, Moisés? Deus está falando com nós também. O William Branham está dizendo, se fosse hoje o linguajar hoje, ele está me dizendo para Moisés assim, ó, Moisés, você está pensando que você é a única bolachinha do pacote? Você está pensando que você é o único que Deus usa? Quando você começa a maltratar e contra aquele que Deus está usando, você não está indo contra o homem. Você vê como as pessoas se enganam? Você está indo contra aquele que está usando o homem. Não foi assim? Samuel, acredito que foi Samuel? O povo, Samuel, não fica triste, Samuel, porque o povo não está rejeitando a você. Você é apenas o vaso, Samuel. Estão rejeitando a mim. O povo rejeita a Deus sem saber. Se você não puder ver Deus no teu irmão, você toma cuidado com o que você faz com ele. Você pode estar assinando a sua sentença de morte. Para e analisa isso. Se você tem uma esposa que busca a Deus todos os dias, está orando por você todos os dias, e você chega do trabalho, eu sei lá de onde, e chega e já vai xingando, já vai ofendendo, cuidado que você está assinando a sua sentença. Você pode sair da terra a qualquer momento e sem perdão. O irmão Burana disse, se você não conseguir ver Deus no teu irmão, há alguma coisa errada com você. Nós temos que tomar cuidado. É por isso que o cristão ele tem que ter a mente de Deus. Você não sabe quem é o eleito. Amém. Graças a Deus. O proprietário desse estabelecimento, da casa que eu moro, eu já tenho orado por ele e a cura foi instantânea. Tem testemunho aqui. Eu tive que pegar na mão dele e atravessar a rua com ele porque ele não andava. Amém.
E saiu como se não tivesse mais nada. Todo problema que ele tem, minha mulher sabe. Pode até ser que ele esteja ouvindo aqui fora. Mas todo problema que ele tem, ele vem chorando aqui e sai sorrindo. Sou eu que faço isso? De maneira alguma. Né? Tem pessoas de Itapuí acompanhando a pregação agora. Na cidade de Itapuí, eu orei por uma mulher, ela foi curada do câncer. Sabia disso, né? Graças a Deus. Fui na casa dessa pessoa, não procurei ela mais, não fui eu que curei. Graças a Deus não fui eu. Essa pessoa foi curada do câncer e na escola onde eu trabalhava, o meu Claudinho, que também está ouvindo, é testemunha disso. Amém. Depois que essa mulher foi curada, tinha várias pessoas me procurando para orar por elas. Eu já não podia fazer mais nada. Depois eu descobri que a escola inteira era enferma. Então as pessoas, elas são enfermas. Vocês lembram que eu estava falando para vocês, praticamente no começo, que Deus não cura mais? Porque você já foi curado. Então quando você vai orar por uma pessoa, você já vai sabendo que o caso já foi resolvido. Amém. A fé para ser curado não está em quem está orando, está na pessoa que vai receber. Já teve pessoa sentada aqui que o pensamento dela veio aqui. A voz dela veio aqui dentro, aqui, ó. Eu acredito que eu ainda falei, eu cheguei a comentar, eu falei assim, ó, tem pessoa que pensou isso e isso. Eu não sou nada, irmão, sou apenas irmão de vocês. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Isso nós temos que aprender a ter respeito um pelo outro. O dia que você perder isso pelo teu irmão, você perdeu a sua salvação. Gente, o respeito, ele está acima de tudo. O cristão, ele ama o próximo. Amém. Ou você pensa que porque a pessoa não congrega mais com você, você vai ficar empurrado, vai fazer bico. Você vai ficar com pena. Porque a pessoa foi laçada pelo diabo. Esse autismo tirou a pessoa da palavra de Deus. Não deixa essas coisas acontecer com vocês. Amém. Satanás, ele tem muitas coisas para oferecer aí fora. Porque eu sei que é difícil. Porque o pior órgão que existe no homem é os olhos. Porque você está vendo coisas bonitas, coisas desejáveis. Mas só que a palavra de Deus diz que se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo será também. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será são. Mente sã, corpo são, tem essa frase, eu acredito. Amém. Então o cristão, ele tem que chegar nesse nível, de olhar para o seu irmão está com necessidade de alguma coisa, sabe? Às vezes a pessoa dizima, todo mês está ali dizimando. Amanhã vai passar uma necessidade, agora é a hora da igreja fazer alguma coisa. Agora é a hora da gente fazer alguma coisa para a pessoa, porque amanhã a pessoa não está trabalhando, amanhã a pessoa está desempregada, amanhã o gás vai acabar o gás, a conta de energia vai ser cortada. Aí a pessoa vem na igreja, nós conversamos, reunimos os irmãos, vamos ver o que a gente vai fazer pelo irmão. É assim que funciona. Amém. Eu agradeço a Deus por vocês. Primeiramente Deus, se não fosse vocês, essas portas já tinham se fechado. Amém. Graças a Deus. Porque tudo que muitos seguidores da mensagem querem é que essas portas se baixem. Porque a ponto de um irmão chegar para mim e falar para mim assim, ó, eu não vou sair daqui para ouvir você em tal lugar. Porque se eu sair daqui para ouvir você em tal lugar, eu seria um hipócrita se eu for ouvir você. Esse irmão falando para mim. Não preciso falar o nome dessa pessoa. Né? Agora, a pessoa não precisava falar isso. É só ela dizer assim, olha, não vai dar para mim ir, fulano. Pronto. Então quando a pessoa ela começa a argumentar, começa a colocar um monte de obstáculo, é porque realmente ela tem algo contra você. E a minha mulher é testemunha. Todas as vezes eu procurei a pessoa. Fulano, se eu tenho alguma coisa, estou aqui. Estou aqui para me acertar. Não faça tal coisa, porque eu estou aqui, eu quero ajudar você, fulano. Amém. Sabe? A gente fica sentido. Busquem a Deus. Amem o próximo. Porque você não sabe o momento. Você sabe que Deus está aqui fazendo o trabalho. Amém? O irmão Brana disse, meu ministério é declarar que Ele está aqui. Se Deus está aqui fazendo um trabalho,
E se você não está sentindo essa presença, você não vai continuar. Você não vai sair daqui. Porque Deus está aqui. E você não está sentindo a presença dele, é porque você não está no mesmo espírito dele. Então, para o arrebatamento dela, agora, se você não está sentindo a presença de Deus, como que você vai? Isso é muito forte. Então, o irmão Branham disse, olha, Satanás não creu nisso. Datã, ele fez com que Datã e eles não acreditassem. E causou o seu perecimento. Então é Satanás que vai fazer com que a pessoa não crê na palavra. É Satanás que vai vir diante da pessoa. O irmão Branham diz que Deus, existem dois pais. Deus está aqui pelos seus filhos. E Satanás está aqui pelos filhos dele. Agora, precisa saber que tipo de voz as pessoas estão ouvindo. O irmão Branham diz para os autistas do tempo dele, ele disse, olha, se vocês quiserem continuar um para a direita, outro para a esquerda, para mim tudo bem. Mas eu fico no centro do caminho. Então, quando Deus vem nos filhos dele, Deus vai tirar você. Se você está na esquerda, Deus vai tirar você e vai colocar no centro do caminho. Se você é uma filha de Deus, Deus vai tirar você da esquerda e vai pôr no centro do caminho. Direita e esquerda vai ficar no centro do caminho. Porque ele disse, eu vou permanecer no centro do caminho. Então, se ele vai permanecer, todos aqueles que estavam em Deus, desde antes da fundação do mundo, virão para o centro do caminho também. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Espero que fique dentro da gravação, escuta. Amém.